Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola, e hoje na seção listas eu vou trazer aqui jogadores que foram considerados como sucessores do Diego Armando Maradona. Depois da consagração do Diego Maradona, o futebol argentino viveu na expectativa de que surgisse outro craque do mesmo nível de Dieguito, para quem sabe, né, conduzir a Argentina a mais títulos. O mesmo já aconteceu aqui no Brasil, né? Quantos novos Pelés e novos Ronaldos não surgiram aqui, né? Então todo jogador jovem e habilidoso que surgia na Argentina já recebia a alcunha de novo Maradona. Se fosse canhoto, então as comparações dobravam. Vou trazer então aqui nessa lista 11 jogadores que foram considerados o novo Maradona e ver até onde cada um deles chegou. Será que algum deles chegou perto do legado de El Pibe de Oro? Vou falar primeiro do Claudio Borghi. Esse foi o primeiro a ser considerado o novo Maradona. Ele era um meio atacante de muita habilidade, assim como Maradona ele surgiu no Argentinos Júniors. No caso do Borghi, ele foi revelado em 1981, mesmo ano que o Maradona saiu do Argentinos Júniors para o Boca Juniors. Mas diferente do Maradona, o Borghi ganhou títulos pelo bicho colorado. Foram 4 conquistas, entre elas uma Libertadores da América em 1985, em que ele foi um dos principais jogadores da equipe, e ele ainda teve uma grande atuação no Mundial contra a Juventus, em que o Argentinos Júniors perdeu nos pênaltis. O Michel Platini, que na época era jogador da Juventus, chegou a dizer que se o Borghi fizesse mais 10 partidas iguais àquela, ele seria o novo Maradona. O grande ano de 1985 do Borghi fez com que ele fosse convocado para a Copa do Mundo de 1986, aquela mesma que o Diego Maradona só não fez chover. Ele foi titular nas 2 primeiras partidas, mas depois foi sacado por um mau desempenho. Depois da Copa do Mundo, ele foi para o Milan, onde ele acabou não jogando oficialmente, devido ao Milan já ter estourado sua cota de estrangeiros no time titular. E depois disso, ele virou um andarilho da bola, com passagem inclusive aqui no Brasil pelo Flamengo. O Claudio Borghi acabou virando aquele jogador que teve um ano espetacular e depois viveu de lampejos. Pela seleção argentina ele fez apenas 9 partidas, acabou não chegando nem perto do legado de Diego Maradona. Falar agora do Diego Latorre, atacante baixinho, rápido e habilidoso, assim como Maradona surgiu cedo para o futebol. Ele foi revelado pelo Boca Juniors em 1987, aos 17 anos, um ano depois da consagração do Maradona na Copa do Mundo. Com o Boca ele conquistou 3 títulos e foi artilheiro do Clausura em 1992. Ainda foi campeão da Copa América com a seleção argentina em 1991, marcando 1 gol na competição. Tudo isso com 20 e poucos anos, tudo levava a crer, né, que surgia uma grande estrela no futebol argentino. Depois disso, o Latorre foi para a Fiorentina, onde ele fez apenas 2 partidas, e depois foi para o Tenerife da Espanha, onde ele teve algum destaque ali, uma idolatria por parte da torcida. Mas depois disso ele rodou por diversos clubes sem se destacar muito. Por exemplo, o Salamanca da Espanha e clubes do México, Argentina e até Guatemala. Ele chegou a voltar para o Boca Juniors, onde viveu novamente bons momentos, mas sem confirmar as expectativas que tinham no começo da carreira dele. Só a única competição com a seleção argentina foi aquela Copa América que eu citei antes, acabou também passando longe do legado de Maradona. O terceiro jogador que eu vou falar é o Ariel Ortega. Esse era visto como um sucessor natural do Diego Maradona, inclusive foi reserva do Dieguito na Copa do Mundo de 1994, depois virou titular após o corte do Maradona por doping, né? Outro jogador no estilo baixinho, rápido e habilidoso, às vezes dava uma de ponta direita clássico. É um dos maiores ídolos do River Plate, onde teve um grande começo de carreira e entre idas e vindas no clube conquistou 7 títulos, entre eles a Libertadores de 1996, sendo também um dos principais jogadores, mas acabou não se firmando na Europa. Ele teve passagens lá pelo Valência, Parma, Sampdoria e Fenerbahçe. Seus melhores momentos acabaram ficando restritos ao River Plate. Pela seleção argentina, além da Copa de 94, ele também disputou a Copa de 98 e 2002, com a camisa 10, herdada do Diego Maradona. Seu melhor momento foi em 98, onde ele estava fazendo uma boa Copa, mas acabou ficando marcado pela expulsão nas quartas de final contra a Holanda, em que a Argentina foi eliminada. Jogou por muitos anos na seleção, sendo campeão pan-americano em 95. Em comum com o Maradona, ele tinha o temperamento forte e problemas extracampo. No caso do Ortega, foi com o alcoolismo. O Ortega foi um grande jogador, mas não chegou perto de El Pibe em questão de idolatria na Europa e na seleção argentina. Falar agora do Marcelo Gallardo, que era companheiro do Ortega no River Plate. O Gallardo era um jogador baixinho e muito técnico, mas ele era ali num estilo mais armador. O Gallardo teve uma carreira muito consistente. Além do River Plate, ele jogou na França pelo Mônaco e pelo PSG, nos Estados Unidos pelo DC United e no Uruguai pelo Nacional, sendo campeão por onde passou. O Gallardo era um baita jogador, mas assim, não aquele jogador extraordinário como o Diego Maradona ou
até outros dessa lista. Pela seleção argentina ele foi campeão do Pan-Americano em 95 e do Mundial Sub-20 em 1997. Disputou 2 Copas do Mundo com a seleção, em 98 e 2002, mas nunca assumiu um protagonismo na seleção argentina. Enfim, uma grande carreira, mas não chegou nem perto do Maradona. Vamos falar agora do Juan Román Riquelme, um dos melhores jogadores argentinos de sua geração, muito habilidoso, ótimo nas bolas paradas, inclusive jogou com o Maradona no Boca Juniors no final da carreira de El Pibe. O Riquelme era mais do estilo armador, camisa 10, não fazia tantos gols como Diego Maradona, mas dava assistências magistrais. Intocável no Boca Juniors, onde ele é um ídolo máximo, assim como o Maradona, o Riquelme não teve uma boa passagem pelo Barcelona e se reencontrou na Europa por um time médio. No caso do Riquelme foi o Villarreal, onde ele conquistou uma Copa Intertoto e é considerado um dos maiores jogadores da história do clube. Em comum com o Maradona, o Riquelme tem as brigas com diretorias de clubes e a personalidade, o tipo de jogador que fala o que pensa. Mesmo com todo o seu talento, o Riquelme acabou disputando apenas uma Copa do Mundo em 2006, em que ele foi bem, mas não evitou a eliminação nas quartas de final para a Alemanha. Acabou conquistando apenas títulos de base com a seleção argentina, as Olimpíadas em 2008, Sul-Americano Sub-20 e Mundial Sub-20, ambos em 1997, tendo grande participação nos 3 títulos mencionados. Dá para se dizer que o Riquelme teve uma carreira melhor que o Maradona na América do Sul, mas muito abaixo na Europa e também na seleção. Falar agora então do Pablo Aimar. Em comum com o Maradona, ele tinha um estilo de jogo de velocidade e habilidade, bom nos passes, nos dribles, que fazia dele também um grande armador de jogo. O Aimar surgiu como grande craque no River Plate e depois jogou por muitos anos na Europa, com destaque para sua passagem pelo Valência, onde conquistou 4 títulos, e pelo Benfica, onde conquistou 5 títulos, sendo ídolo em ambas equipes. Porém, o Aimar teve muitos problemas físicos que o impediram de chegar mais longe na sua carreira. Pela seleção argentina conquistou apenas títulos de base, o Sul-Americano Sub-20 em 1997 e 1999 e o Mundial Sub-20 em 1997, tendo grande destaque. Pela seleção principal foi a 2 Copas do Mundo em 2002 e 2006, mas como um coadjuvante de luxo. Apesar de não ter chegado ao mesmo legado de El Pibe de Ouro, o Maradona era um grande fã do futebol do Aimar, chegou a dizer que era o único jogador que ele pagaria para ver jogar, e além disso o Aimar é frequentemente citado como o grande ídolo do Lionel Messi. E você que chegou até aqui e tá gostando da lista, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal se inscrever aqui embaixo para continuar acompanhando nossos conteúdos. Toda semana temos conteúdos novos como esse relacionados ao futebol sul-americano, o futebol mais raiz que existe no mundo. Falar agora do Javier Saviola, outro que juntava todas as características de um possível sucessor do Maradona, baixinho, rápido e habilidoso. Em comum com o Maradona, ele teve também uma estreia bem cedo no futebol, pelo River Plate aos 16 anos. Ele conquistou o Mundial Sub-20 em 2001, sendo eleito o melhor jogador da competição, assim como o Maradona já tinha feito muitos anos atrás, com a diferença que o Saviola foi também artilheiro da competição. Depois de seu grande desempenho no Mundial, o Saviola foi vendido direto para o Barcelona, porém na Europa acabou tendo uma carreira de altos e baixos. Rodou também por diversos clubes, como Sevilha e Real Madrid, com um destaque maior para sua passagem pelo Benfica, onde conquistou 4 títulos, e depois de muitos anos na Europa, voltou em 2015 para o River Plate, onde um ano depois encerrou a carreira sem marcar nenhum gol na sua volta. Acabou tendo seus melhores momentos restritos ao futebol de base, pela seleção principal foi a Copa de 2006, acabou passando bem longe do legado de Maradona. Falar agora do Carlos Marinelli. Se você está se perguntando quem, é totalmente compreensivo. O Marinelli era um meio atacante canhoto que já chamava a atenção na base do Argentinos Júniors, assim como o Maradona também fez. Ainda na base ele foi vendido em 1999 para o Boca Juniors e apenas 2 meses depois ele foi novamente vendido para o Middlesbrough da Inglaterra. Tudo isso sem estrear como profissional, parecia questão de tempo até que ele aparecesse como uma nova estrela do futebol argentino. Ele acabou estreando em 1999 aos 17 anos, ficou 2 anos no Boro sem convencer e depois o Marinelli rodou por diversos clubes dos mais diversos países. Ele chegou a voltar para o Boca Juniors em 2004, mas fez apenas 3 partidas e encerrou sua carreira no San Martín do Peru em 2015 aos 32 anos. Nunca jogou pela seleção argentina principal, apenas em seleções de base. Esse foi disparado o que mais sentiu o peso da comparação com Maradona, não chegou nem na unha do dedinho de Dom Diego. Fala agora do Andrés D'Alessandro, outro meia canhoto, habilidoso, baixinho, de muita precisão nos passes, surgiu como uma grande promessa no River Plate em 2000 e em 2013 ele rumou para a Europa, onde jogou por 3 países diferentes, primeiro pelo Wolfsburg da Alemanha, depois pelo Portsmouth da Inglaterra e pelo Zaragoza da Espanha, sem convencer em nenhum dos times. O D'Alessandro então voltou para a América do Sul, onde jogou 1 ano no São Lourenço, até ser contratado em 2008 pelo Internacional, onde viveu o grande auge da carreira e se tornou
tornou o ídolo do clube brasileiro. Pela seleção argentina ele acabou não tendo grandes sequências, por exemplo, no seu auge no Internacional ele não recebia muitas convocações, conquistou apenas títulos de base com a seleção, as Olimpíadas em 2004 e o Mundial Sub-20 em 2001 junto com o Saviola. Nunca foi a uma Copa do Mundo, acabou tendo uma carreira mais vitoriosa que o Maradona aqui na América do Sul, mas muito abaixo na Europa e na seleção. Vamos falar agora do Carlos Tevez, Carlitos. Esse tinha muitos pontos em comum com o Maradona. Falar o que pensa, o amor pelo Boca Juniors e uma origem humilde que fez com que os dois fossem muito queridos pelos argentinos e também em outras torcidas pelo mundo afora. No caso do Tevez, inclusive aqui no Brasil pelo Corinthians. Baixinho, habilidoso e com muita disposição em campo, o Tevez se tornou um grande ídolo no Boca Juniors, onde foi revelado, e também em outros clubes de fora da Argentina, como eu já citei antes, aqui no Brasil, no Corinthians, e na Europa, onde jogou por muitos anos e conquistou muitos títulos. Analisando a carreira do Tevez, tanto aqui na América do Sul quanto na Europa, com certeza foi bem mais vitoriosa do que a do Maradona, mas também temos que levar em consideração, né, que o Tevez na Europa sempre jogou por grandes equipes, no Manchester United, Manchester City e Juventus, né, que são times de chegada nos seus países. Pela seleção argentina, o Tevez venceu o Sul-Americano Sub-20 em 2003 e as Olimpíadas em 2004, sendo artilheiro da competição e principal jogador da Argentina. Jogou 2 Copas do Mundo, em 2006 e 2010, sendo eliminado nas duas, nas quartas de finais pela Alemanha, com o Tevez tendo um bom desempenho nas 2 Copas. O Maradona era um grande admirador do Tevez, mas, né, faltou um pouco mais do Tevez pela seleção argentina para quem sabe chegar perto do legado de Diego. O último da lista, então, é o Lionel Messi, talvez o único dessa lista que cabe discussão. O Messi tem características muito semelhantes com o Maradona: velocidade, controle de bola, habilidade e uma perna esquerda mágica. Em uma partida contra o Getafe, o Messi marcou um gol muito parecido com o gol do século que o Maradona marcou na Copa de 86 contra a Inglaterra, aquele gol tão falado, né? Porém, claro, né, sem o mesmo peso do gol de El Pibe de Oro, né? Afinal, foi numa Copa do Mundo, contra o Messi foi contra o Getafe no Campeonato Espanhol, mas não deixa de ser um gol muito parecido. O Messi é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, construiu um legado gigante no Barcelona, onde acumulou títulos, prêmios e recordes, mas ele sofre por não conseguir um título com a seleção principal. O Messi venceu a Copa do Mundo Sub-20 em 2005 e as Olimpíadas em 2008, tendo grande participação nessas 2 conquistas. Pela seleção principal ele foi 3 vezes vice da Copa América e 1 vez vice da Copa do Mundo em 2014. Por pouco ele não se consagrou de vez entre os argentinos, mas mesmo assim foi eleito o melhor jogador da competição. Outro fator que pesa contra o Messi é que ele não é tão idolatrado pelos argentinos, porque ele nunca jogou profissionalmente no país, então ele acaba sofrendo ali com uma certa falta de identificação com o povo argentino, já que ele praticamente se criou na Europa, né, na Espanha, onde ele fez toda a sua carreira, viveu lá desde muito novo. O próprio Maradona chegou a dizer uma vez que o Messi era o sucessor dele. A prova de que o Messi construiu um grande legado é que hoje em dia todo jogador jovem argentino promissor que aparece é chamado de novo Messi. Meio que já acabou essa história de novo Maradona depois do que o Messi fez para o futebol. Como eu disse antes, provavelmente o único aqui que cabe uma discussão sobre quem é o melhor. Normalmente o pessoal leva em consideração quem viu jogar, né? Então, galera, gostaram? Curta esse vídeo aqui embaixo caso tenham gostado. Como vocês puderam perceber nessa lista, a maioria dos jogadores citados teve uma carreira sólida na América do Sul, ou na Europa, ou em ambos continentes. Foram jogadores que fizeram seu nome, mas aqui nessa lista se trata de jogadores que foram comparados ao Maradona. Não é demérito nenhum para um jogador estar abaixo do Maradona, afinal, o Maradona é uma lenda do futebol. Então, estar abaixo do legado de Maradona é algo totalmente normal para um jogador de futebol. Você acha que algum deles superou o Maradona? Acha que faltou alguém nessa lista? Deixa aqui nos comentários. Deixa um salve pro meu amigo Maurício Pérez, que é um grande fã do Diego Maradona. Vou deixar aqui para vocês também um vídeo que eu falei sobre a carreira do Diego Armando Maradona, grande craque, nos deixou aí recentemente, uma perda inestimável pro futebol mundial. O vídeo ficou bem legal, vou deixar aqui para que vocês assistam. E no mais é isso, fico por aqui, abraços e até a próxima.